Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos hoje no nosso dominical pela manhã, onde aprenderemos uma nova lição e assim tenhamos um momento de oração. Senhor Deus, te agradecemos por esta manhã abençoada, onde tu tens falado e nos abençoado. Onde quer que estejamos, esteja iluminando nossas mentes e corações. Que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. No dia 31 de outubro, nós celebramos uma data muito importante na vida da igreja protestante, que é o dia da Reforma, da qual a nossa igreja também faz parte. Somos herdeiros da Reforma. E assim hoje veremos algo a respeito. Martinho Lutero nasceu em 1483 em Eisleben, Alemanha. E seu pai, de origem camponesa, trabalhava em Minas. Sua infância não foi feliz porque seus pais eram muito severos e sofria muitos castigos. Na escola também, devido à dificuldade no aprendizado, também sofria vários castigos. O pai de Lutero queria que ele se tornasse advogado, porém ele foi para o mosteiro de Erfurt, pouco antes de completar 22 anos de idade. E alguns motivos o levaram a isso. Um foi quando, em meio a uma tempestade de raios, temeu a morte e o inferno e prometeu a Santa Ana que se tornaria um monge. Outro é que a salvação e a condenação, que eram muito enfatizadas na época, fez com que ele pensasse mais no futuro com a salvação do que em trabalhar como advogado, que prejudicaria o seu futuro. E outro motivo é que o mosteiro o ajudaria em sua busca pela salvação. No mosteiro, ele foi escolhido por seus superiores para se tornar um sacerdote. Em sua primeira missa, ele sentiu uma grande responsabilidade em oferecer a Jesus. E não sentia vontade ao saber que ele não fazia tudo o que era devido para agradar a Deus, a qual ele o imaginava como um juiz severo. De fato, Lutero entrava numa tempestade que duraria algum tempo, porque não cria que as boas obras e a confissão eram suficientes para agradar a Deus. E assim, frequentava constantemente o confessionário e também se autoflagelava. Ele, por assim dizer, sempre pensava que se esquecia de confessar algum pecado cometido e que o levou a pensar que não conseguiria ser perdoado através do sacramento da penitência. Dessa forma, seu conselheiro espiritual o aconselhou a ler livros de autores místicos, porque na época da Idade Média, o misticismo que surgiu era uma forma de muitas pessoas religiosas observarem que, devido à corrupção que havia na igreja, ela não aproximava mais as pessoas a Deus. Entretanto, o misticismo, como a vida monástica, não conseguiram mostrar-lhe o caminho da salvação. Assim, o que o misticismo lhe afirmava é que ele devia amar a Deus, é que tudo mais seria uma consequência do amor, que o levou a pensar que não era necessário levar em conta os pecados que cometera. Porém, depois creu que não era tão fácil amar a Deus, porque se Deus era como seus pais e mestres, que em surras lhe arrancavam sangue, como poderia amar a Deus? E assim confessou que não amava mais a Deus, mas o odiava. Lutero, em sua vida espiritual, se sentia completamente afundado, até que seu confessor, que também era seu superior, ao invés de aconselhá-lo que não buscasse servir mais como sacerdote devido à crise espiritual que passava, o ordenou a se preparar para ministrar cursos sobre as Escrituras na Universidade de Wittenberg. E isso vai contra os rumores de que Lutero não conhecia as Escrituras e que ele se converteu após lê-la. Porém, não é verdade, já que ele, como monge, sabia o saltério praticamente de cor. E em 1512 obteve o grau de doutorado em teologia, e para isso tinha que estudar a Bíblia muito. Em 1513, ele começou a dar aulas sobre os Salmos e os interpretava cristologicamente. Mas foi em 1515 que Lutero fez sua grande descoberta, que repassou como herança para o protestantismo. Ele começou a dar conferências sobre a Epístola de Romanos, e não foi o ato de simplesmente ler que de repente deu um estalo, e ele prontamente mudou e encontrou o que procurava há tempos. Porém, o que ele buscava, ele encontrou no primeiro capítulo. Na verdade, a mudança que ocorreu não foi porque de repente ele leu que o justo viveria pela fé e estaria tudo resolvido num passe de mágica. Ele mesmo afirmou que antes de sua descoberta, ele passou por uma grande luta e angústia amarga.
Em Romanos 1,17, menciona que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E ele não tolerava a justiça de Deus porque odiava a frase justiça de Deus. E o grande problema era relacionar essa justiça com a verdade de que o justo viverá pela fé. E a solução desse impasse veio quando Lutero entendeu que a justiça de Deus não é para castigar pecadores, como a teologia tradicional ansiava na época, e pode ainda vivenciar hoje. Ele entendeu que a justiça de Deus era um dom de Deus e não uma recompensa merecida por se fazer alguma obra numa espécie de toma lá da cá. Dessa forma, a fé e a justificação do pecador são dons gratuitos de Deus, e não pagas mediante obras realizadas. E essa forma de entender lhe traria problemas, porque ele, sem imaginar, mexia com o sistema econômico usado pela igreja para arrecadar dinheiro. Assim, ele continuou em suas tarefas como professor e monge, e não tinha intenção de fragmentar a igreja do qual era membro, e não imaginava que sua compreensão conflitava com a teologia e doutrinas de sua época, e principalmente contra o sistema econômico das penitências. E assim ele foi convencendo seus colegas da universidade e formulou algumas teses para provocar um debate acadêmico em que atacava princípios importantes da teologia escolástica da época, e assim passaria para a igreja a sua descoberta. Porém, apenas acadêmicos se interessaram em participar. E para surpresa, após formular outras teses, sem que imaginasse, ele abalou a Europa ao atacar a venda de indulgências, ao mexer com um vespeiro terrível que era fonte de lucro de poderosos. De fato, o ataque de Lutero à venda de indulgências batia de frente com o Papa Leão X, que autorizara, e também conflitava com interesses políticos e econômicos com a poderosa casa da família de Hohenzollern. Um dos membros desta família, Alberto de Brandenburgo, já tinha comprado 2 sedes episcopais e queria mais uma, a de cidade de Mainz, que era o mais importante na Alemanha. Mas o Papa Leão X a daria se ele pagasse 10.000 ducados. E como esse valor era muito alto, o Papa autorizou a venda de indulgências e que metade lhe fosse entregue para que pudesse terminar a construção da Basílica de São Pedro, iniciada pelo Papa Júlio II. Nisso, a Basílica de São Pedro foi uma das causas que provocou a Reforma Protestante. Em relação à Alemanha Central, o dominicano Johann Tetzel ficou encarregado da venda de indulgências, e para promover essas vendas, ele afirmava que a compra de uma deixava o pecador mais limpo que as águas do batismo, e que a cruz do vendedor tinha tanto poder como a cruz de Cristo, e que quando a moeda de um parente vivo que caísse no fundo do cofre, ela tirava a alma do morto do purgatório na hora. Claro que essas afirmações enojavam a muitas pessoas que viam fiéis acreditarem e serem enganados pela igreja que havia se corrompido de tal forma. O nacionalismo alemão também observa que Roma, mais uma vez, explorava o povo com a venda de indulgências. E o que mais irritava os nacionalistas era que a maior parte do povo alemão suava para ter o mínimo para sobreviver, e os clérigos de Roma gastavam com luxúrias e festas. E Lutero não estava ausente de tudo isso, e assim fez um confronto mais direto, agora com apenas os acadêmicos, e não mais com o povo que não se interessara da primeira vez. Porém, ele não imaginava o que aconteceria. Assim, ele formulou as 95 teses em latim e não em alemão, porque o foco eram os acadêmicos e não o povo, que mal sabia ler e escrever em alemão, ainda mais em latim. Ele as pregou na porta do castelo de Wittenberg e elas alertavam contra a exploração de estrangeiros romanos contra o povo alemão, e o ataque às vendas de indulgências mexia com o lucro dos poderosos que viviam do povo que era enganado. É o caso da tese 82, em que, se o Papa tinha poder para tirar almas de mortos do purgatório, que o fizesse gratuitamente. E a tese 51 era uma grande afronta, pois o Papa deveria socorrer os pobres, de quem os vendedores de indulgências tinham tirado o pouco que tinham, e que para isso vendesse a Basílica de São Pedro para socorrê-los. Essas 95 teses ele fixou no dia 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, que é 1º de novembro. Esse dia marcaria, sem que Lutero percebesse, como o começo da Reforma Protestante na Europa. É claro que vários impressores copiaram essas teses
e a distribuíram pela Alemanha em latim e também em alemão. Lutero mesmo enviou uma cópia para Alberto de Brandemburgo, que ao receber a enviou para o Papa Leão X e pediu que ele fizesse algo diante dessa ameaça. O próprio imperador Maximiliano, irritado, também pediu a intervenção do Papa junto a esse monge detestável. Em seguida, Lutero publicou uma explicação de suas 95 teses para esclarecimentos, ao mesmo tempo em que enfatizava mais seu ataque contra as indulgências e teologia que era usada para apoiá-la. Nisso, o Papa convocou os agostinhos para que convocassem Lutero para uma reunião em Heidelberg para se explicar. E para lá foi. E foi avisado que seria condenado e queimado, o que temeu pela vida. Mas eles o apoiaram como seu campeão, que viam mais um confronto entre agostinhos e dominicanos, como o vendedor Johann Tetzel. Por não conseguir a condenação de Lutero, o Papa tentou outra forma. Em breve haveria uma assembleia de todos os potentados alemães, sob a presidência do imperador Maximiliano, e o representante de Roma para essa reunião era o cardeal Cajetano, que pediria apoio contra os turcos que ameaçavam a Europa, e pedir novo imposto para isso, além de que deveria obrigar Lutero a se retratar, porque senão ele deveria ser levado como prisioneiro a Roma. E como Lutero vivia na jurisdição de Frederico, o sábio da Saxônia, ele conseguiu do imperador Maximiliano um salvo-conduto para ele, mesmo sabendo que 100 anos antes, João Hus, mesmo tendo um salvo-conduto parecido, foi queimado. Ao chegar, Lutero foi sabatinado pelo cardeal Cajetano e não cedeu, só se fosse convencido que estava errado. E ao saber que o cardeal poderia levá-lo preso, ele fugiu no meio da noite e voltou para Wittenberg, onde pediu um concílio geral. Claro que Frederico, o sábio da Saxônia, não protegeu Lutero porque se convencia do que ele formulara, mas porque para ele, Lutero merecia um julgamento correto e justo, e via que isso faltava a Lutero por parte de Roma. E assim Frederico o protegeria até que fosse oficialmente condenado como herege. Porém, o número de acusadores aumentava cada vez mais, deixando Frederico numa posição desconfortável, até que Maximiliano morreu, deixando o trono alemão vago. Isso deixou o Papa Leão X numa posição delicada, porque os candidatos mais poderosos, Carlos da Espanha e Francisco da França, não eram do agrado do Papa, porque quebraria o equilíbrio dos poderes europeus, que era a base da política papal. E a saída para o Papa era Frederico o Sábio, porque as potências europeias ficariam divididas, e ele poderia gozar de certo poder. E como sabia que Frederico protegia Lutero, resolveu adiar a condenação dele para agradar a Frederico e se aproximar dele. Em seguida, Militz dialogou com Lutero e propôs o término das hostilidades, e combinaram que Lutero pararia com a controvérsia, ao mesmo tempo em que seus opositores também parassem de atacar-lhe. E assim deu a trégua, até que um teólogo conservador e professor da Universidade de Ingolstadt, Johann Eck, atacou um professor da Universidade de Wittenberg, Karlstadt, e não a Lutero de frente. Nisso, ele o desafiou para um debate na Universidade de Leipzig. Porém, como Lutero percebeu que suas doutrinas seriam discutidas, ele afirmou que participaria. Esses debates duraram vários dias, e quando Johann Eck e Lutero debateram, algo terrível aconteceu. Lutero era especialista nas escrituras, e Johann Eck em direito canônico e na teologia medieval. E sem perceber, Eck arrastou Lutero para sua área, fazendo com que ele declarasse que o concílio de Constança errara ao condenar João Russo à fogueira. E quando um cristão, com a Bíblia, afirmava que tinha mais autoridade que os concílios e os papas, se colocava numa situação difícil. Assim, Lutero foi tido como um defensor de um herege condenado. E mesmo que Lutero tenha sido visto como derrotado nesse confronto, em toda a Europa não faltou quem o visse como campeão da fé bíblica, além de que também passava a ser visto em toda a Europa como defensor de uma reforma religiosa. Lutero também era apoiado por nacionalistas, que criticavam os abusos praticados por Roma contra as nações europeias. E nesse conflito, que se propagava entre o Papa Leão X e Lutero, muitos cavaleiros avisaram Lutero que o defenderiam para protegê-lo. Foi quando o Papa publicou sua bula Exsurge Domini, em que todos os livros de Lutero deveriam ser queimados
e que ele deveria se submeter à autoridade romana, senão ser excomungado e amaldiçoado. E ao mesmo tempo em que, em algumas cidades, os livros de Lutero eram queimados, em outras cidades os livros que eram queimados eram de seus opositores. E quando uma cópia chegou às mãos de Lutero, ele a queimou junto com livros que tinham doutrinas papistas. Lutero rompia definitivamente com a Igreja Católica. O que aconteceu em seguida é que o Papa precisava de apoio do imperador da Alemanha e de seus senhores para penalizar Lutero. E Lutero se viu obrigado a comparecer em Worms em 1521 e foi levado diante do imperador e dos senhores da Alemanha, que eles mostraram livros e o interrogaram se ele os havia escrito. Lutero os viu e confirmou. Em seguida ele foi questionado se ele se retrataria ou continuaria sustentando o que escrevera, se pondo contra o império e a igreja ao mesmo tempo. Lutero temeu porque se ele se retratasse, temia a Deus, mas se não, ele temia o que fariam com ele. Assim pediu um dia para refletir sobre a resposta que daria. Na época, o imperador da Alemanha era o rei espanhol Carlos, que estava presente com a sua guarda, que intimidava o povo alemão, e também a estrangeira Roma, que cobrava impostos do empobrecido povo alemão. Nesse dia, o local encheu, porque o nacionalismo era muito forte no povo alemão, diante das duas ameaças estrangeiras presentes contra um compatriota. O local silenciou quando perguntaram novamente se ele se retratava ou não. Lutero rompeu o silêncio e disse que o que ele havia escrito era a doutrina cristã, e por isso ninguém deveria obrigá-lo a se retratar dela. Noutra parte, escrevera a ele da tirania e injustiças que os alemães sofriam, e por isso não se retrataria, porque só aumentaria a injustiça que o povo sofria. E noutra parte, ele refutava indivíduos com seus posicionamentos, e que ele não se retrataria porque não escrevera com aspereza, mas se retrataria se provassem que ele estava errado. Essa resposta irritou seu questionador, que insistiu com grande raiva: você se retrata ou não? A essa questão ele não respondeu em latim, mas em alemão, dizendo: não posso e não quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo e nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. O fato é que Lutero, quando queimou a bula papal, rompeu com Roma, e em Worms rompeu com o Império, e por isso havia razões para clamar a Deus. E Deus o ajudou, porque tempos depois casou com uma ex-freira, Catarina von Bora, e com ela teve 3 filhos e 3 filhas. E é interessante saber que no século XVIII, a introdução que ele fez sobre a epístola de Paulo a Romanos foi vital para a conversão de John Wesley, porque ele também estava passando por uma tempestade espiritual que lhe trazia muitas dúvidas e o desanimava para continuar no ministério pastoral. As palavras desse texto, lidas por alguém às 20h45 de 24 de maio de 1738, numa reunião, numa sociedade religiosa na rua Aldersgate, o transformaram completamente, como ele bem se expressou, ao informar que ele sentiu seu coração estranhamente aquecido e conseguiu perdoar. E o perdão de Deus aconteceu na vida dele. Foram 2 homens que penaram muito até conseguir encontrar a paz com Deus, e que, de transformados que foram, mudaram o mundo à sua volta. Lutero mudou a Europa e Wesley mudou a Inglaterra. E os efeitos do que fizeram ecoam até hoje, em pleno século XXI. Que Deus abençoe ao sabermos um pouco mais sobre Lutero e sobre a Reforma, relembrando o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma, mas muitas pessoas se lembram muito mais do Halloween ou o dia das bruxas. Por isso, essa data é muito importante para a igreja protestante no mundo, para a nossa igreja também, que é herdeira desses acontecimentos. Que Deus abençoe e assim agradeçamos ao nosso Deus em oração. Senhor Deus, te agradecemos pelo estudo que tivemos pela manhã, onde na escola dominical temos visto vários temas que iluminam nossos corações e nos trazem maturidade. Queremos te agradecer nesse momento, Pai, por esse momento, mesmo que longe do templo, estando em lares ou em algum outro local, Tu tens sido conosco. Fica conosco no decorrer do dia, nos preparando para o culto logo mais à noite. É o que nós pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço, minhas irmãs, meus irmãos, Deus abençoe e até mais.